Senhoras e senhores, por gentileza, queiram se acomodar em seus lugares. Aqueles que chegaram nesse momento, por gentileza, manterem aparelhos celulares no modo silencioso. Prefeitura de São Paulo, 20 de março de 2014, reunião do Conselho da Cidade de São Paulo e do Conselho Municipal de Política Urbana. Presente conosco, nesse momento, o senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Solicitamos, por gentileza, a todos que se acomodem para darmos início à cerimônia. Convidamos a compor a mesa o senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, acompanhado da senhora Nádia Campeã, vice-prefeita de São Paulo. Convidamos o senhor Paulo Frateschi, secretário municipal de Relações Governamentais, o senhor Fernando de Melo Franco, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e presidente da SP Urbanismo. Convidamos também o vereador Nabil Bonduque, relator da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Para darmos início, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Paulo Frateschi, secretário municipal de Relações Governamentais. Bom dia a todas e todos presentes. Bem-vindos à primeira reunião do Pleno do Conselho da Cidade desde ano de 2014. Agradeço a presença dos membros do Conselho Municipal de Política Urbana e de seus presidentes, o secretário Fernando Melo Franco. Esta é a 22ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Urbana e é a segunda reunião conjunta com o Conselho da Cidade. Iniciativas como essa são importantes para articular os diversos espaços de participação que estamos construindo na cidade. Esta extraordinária foi convocada para discutir o Plano Diretor, um instrumento fundamental para o planejamento estratégico, quando contamos, mais uma vez e sempre, com o empenho e o compromisso do prefeito Fernando Haddad na construção de um projeto estrutural de futuro para a nossa querida São Paulo. Este Conselho já discutiu este tema em 4 oportunidades. A primeira, em um diálogo com a cidade, com o secretário de Desenvolvimento Urbano, no dia 14 de maio de 2013, onde foram apresentadas as diretrizes do Plano Diretor e do Arco do Futuro. A segunda vez foi com uma reunião ampliada do Comitê Gestor, em 16 de agosto de 2013, com a participação de arquitetos e urbanistas que integram o Conselho. Nessa reunião, foi apresentado à sociedade civil o projeto de lei do Executivo, construído após o processo de audiências públicas. Outra oportunidade foi uma reunião ordinária do Pleno, em 26 de agosto passado, aqui mesmo, nesta Praça das Artes, com a apresentação do PL a todos os conselheiros. E ainda uma reunião do Grupo Temático de Mobilidade Urbana, com o vereador Nabil Bonduque, no dia 17 de fevereiro, e se discutiu especificamente o capítulo que trata da mobilidade urbana. Esta, portanto, será a 5ª reunião sobre o PDE, que é um dos temas mais importantes para a cidade nesse biênio de 2013 e 2014. Além disso, nesta reunião, os conselheiros votarão em 5 representantes do Conselho da Cidade para o Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, que será a instância participativa de elaboração
discussão e gestão dos instrumentos de planejamento e dos orçamentos públicos, com a missão de efetivar a interlocução entre a população, as representações territoriais, as representações temáticas e o poder público. Seu objetivo é o compartilhamento de informações e decisões entre o poder público e a sociedade, tanto na elaboração e definição do programa de metas, do plano plurianual e do orçamento municipal, quanto no monitoramento e fiscalização da sua execução. O CPOP é um conselho que está ligado à secretária Leda Paulani e terá importância fundamental para o planejamento de todo o governo. Os conselheiros da cidade receberão, alguns já receberam, mas receberão uma cédula como essa, na qual poderão votar em até 5 nomes da lista de conselheiros titulares. Também estão recebendo votos por e-mails daqueles que não puderam comparecer. Os 5 mais votados serão os representantes titulares e os 5 seguintes, os suplentes. Caso ocorra empate, o comitê gestor irá deliberar sobre o critério de desempate. É importante lembrar que respeitaremos a paridade de gênero na composição do CPOP. E agora, dando seguimento à reunião, eu passarei a palavra ao vereador Nabil Bonduque, presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal e relator do PL substitutivo do Plano Diretor Estratégico da cidade. Obrigado, Paulo. Só uma primeira correção, não sou presidente da Comissão de Política Urbana, né, sou apenas o relator, né, do projeto de lei 688, né, do plano diretor, né, o presidente da Comissão de Política Urbana, vereador André Matarazzo, que tem junto conosco acompanhado e, né, todo o processo que eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje, tanto no que diz respeito ao processo participativo, eu pediria para pôr a tela aqui, tanto no processo participativo, como agora nessa etapa que nós estamos vivendo nesse momento, que é a finalização do substitutivo. Eu vou aqui tentar fazer uma grande síntese, né, porque nós temos um tempo relativamente restrito, o plano diretor é muito amplo e nós tivemos um longo processo, né, mas a primeira questão que eu acho que é importante a gente estar mostrando aqui para todos os senhores, queria estar cumprimentando todos os conselheiros, conselheiras, prefeito, né, vice-prefeita Nádia Campiã, secretário Fernando Melo Franco, secretário Paulo Frateschi. A primeira questão que eu quero mostrar, que eu acho que é importante, é o processo participativo que foi realizado nos últimos 6 meses na Câmara Municipal. Né, todos sabem, até como já foi falado, houveram já várias discussões aqui no Conselho, durante a etapa de elaboração do projeto do plano diretor no Executivo. E o Executivo, né, enviou esse projeto de lei à Câmara no dia 26 de setembro. Se nós formos bem-sucedidos na próxima quarta-feira, teremos uma reunião da Comissão de Política Urbana, quando pretendemos aprovar o texto substitutivo, né, que se transformará, portanto, no texto da Comissão de Política Urbana, né, o texto substitutivo da Comissão de Política Urbana. Nós vamos ter feito exatamente 6 meses, né, desde o dia que o prefeito esteve na Câmara levando o projeto até a aprovação. Isso demonstra também uma questão importante do plano diretor, esse tempo. Não vou dizer que é incomum, mas é incomum um projeto ficar 6 meses sendo debatido praticamente todos os dias. Existem projetos que ficam 6 meses, 1 ano, até vários anos na Câmara, mas ficam adormecidos. Os projetos que são votados, geralmente, o processo de discussão, de votação, são relativamente curtos. O plano diretor teve esse processo pelo papel estratégico que ele tem e pelo fato de que o plano diretor deve ser entendido como um projeto da cidade, um projeto do conjunto da Câmara, conjunto da sociedade, e daí, então, esse extenso processo que foi feito, 45 audiências públicas, né, durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Depois, em janeiro e fevereiro,
e até agora, a sistematização de um substitutivo, buscando contemplar as várias questões que foram levantadas nesse processo. E nós vamos ter agora ainda, né, mais um processo participativo apresentado, substitutivo, um processo que começa no dia 5 e 6 de abril, para debater o substitutivo e podemos então estar em condição de votar no mês de abril, que é a intenção nossa, poder ter ele, pelo menos o texto pronto para ser votado em abril. Bom, as audiências públicas que foram feitas ao longo desses 3 meses foram em todas as subprefeituras, grandes audiências públicas balcos regionais e também audiências públicas temáticas sobre os vários temas específicos, questão de uso do solo, de habitação, de meio ambiente, de mobilidade, gestão democrática, em suma, os vários temas, né, foi um longo processo que a Câmara realizou na cidade como um todo. Esse processo foi amplamente divulgado, né, por rádio, mídia impressa, né, abrigos, peças publicitárias na televisão, banner na internet e o site da Câmara, né, uma quantidade significativa nos veículos de maior circulação da cidade, que mostra que o processo que nós fizemos é um processo amplamente divulgado, conhecido e que gerou, né, resultados bastante significativos do ponto de vista de obtenção, não tanto de pessoas participando, como de contribuições que chegaram à Câmara. Nós tivemos aí por volta de 725 contribuições feitas por falas, 240 documentos protocolados em audiências e mais de 120, 130 documentos que até hoje estão chegando, documentos que são entregues na Câmara, fora a participação dos próprios vereadores. Tivemos também nesse período 46 mil acessos no site da Câmara, né, com alguns picos, como vocês podem ver aqui, nós temos um monitoramento, né, desse tipo de introdução, né, de documentos. E aí tivemos várias formas de contribuição, foram as falhas nas audiências públicas, documentos protocolados, correspondência, a Câmara enviou, né, distribuiu cartas seladas para poderem ser preenchidas pela população, né, e também as contribuições dos vereadores, que inclusive estão se intensificando agora nesse último período, né, além das contribuições pelo site feitas na consulta pública. Todas as contribuições foram sistematizadas em quadros desse tipo, onde se identifica o que foi proposto, a quem fez, a que se refere, como que isso implicaria em mudanças no projeto, né? Foram organizados esses 10 temas, eu não vou aqui apresentar, apresentei no Conselho de Política Urbana, uma outra oportunidade, todas as propostas que apareceram, as mais importantes, aqui nós não temos tempo, nós já estamos numa outra etapa, que é como que nós utilizamos esse processo de participação, mais as discussões feitas, para poder, então, gerar um substitutivo. E os temas, de uma maneira geral, estão aqui colocados. Habitação foi o que teve mais manifestação, 18%, né? Segundo lugar, mobilidade, terceiro lugar, meio ambiente, com 14%. Então, são os temas mais debatidos, e aqui nós temos as contribuições que vieram por região, que também mostra uma diversidade regional, né? Por exemplo, mais questões de habitação na Zona Sul, né? Mais questões de meio ambiente na zona centro-oeste, né? E também as contribuições foram georreferenciadas. Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho do próprio, né, do conteúdo, né? Em primeiro lugar, apontando grandes desafios. Eu também vou ser muito rápido nessa parte, mas é importante para pontuar, porque um plano diretor, ele, a partir de um diagnóstico da cidade, ele faz as propostas, né, estabelece seus objetivos e, a partir daí, então, ele estabelece os instrumentos e as ações necessárias, né? Então, grandes desafios que estão colocados para nós é reduzir a desigualdade socioterritorial da cidade. Eu não vou falar de cada um dos temas, porque eu acho que aqui todos conhecem bem, é mais para pontuar e para que todos possam, né, refletir sobre a pertinência das propostas frente aos desafios que nós temos. Conter o processo de expansão horizontal da metrópole, preservando o cinturão verde, né, com atividade agrícola, reduzir a necessidade de deslocamento, aproximando o emprego da moradia, produzir habitação social e de mercado popular em áreas bem localizadas, exatamente para reduzir esse tempo de deslocamento, reestruturar a mobilidade urbana, né, estimulando modos sustentáveis como transporte coletivo,
bicicleta, andar a pé, né, e coibindo, ou pelo menos racionalizando o uso do automóvel, dirigir o adensamento construtivo para as áreas bem servidas de infraestrutura, principalmente de mobilidade, de forma planejada e sustentável, planejar e reestruturar as áreas subutilizadas ao longo da orla ferroviária, dos rios e das antigas áreas industriais, gerar oportunidades de trabalho e de renda nas áreas periféricas, criando novos polos de desenvolvimento e centralidades, regular e urbanizar e qualificar loteamentos irregulares e favelas, proteger áreas verdes, fundos de vale, áreas de proteção permanente urbanas e preservação ambiental, valorizar os espaços públicos, áreas verdes, arborização e permeabilidade do solo e regular instrumentos urbanísticos para conter a especulação com terra e imóveis ociosos e ordenar o processo imobiliário de acordo com os objetivos do planejamento da cidade. Esses são grandes desafios, grandes objetivos do plano diretor, só para a gente ilustrar um pouco isso, esse crescimento que a cidade teve horizontal foi um crescimento de baixa densidade, São Paulo tem hoje uma densidade abaixo das principais metrópoles do mundo, um crescimento horizontal pouco qualificado, grandes desigualdades, a gente vê aqui no mapa da desigualdade, uma região verde muito incluída, e uma região vermelha muito excluída, um mapa bastante conhecido, e uma zona intermediária que tem também muitas deficiências. Aqui a gente vê um quadro claro da desigualdade. No centro expandido nós temos 20% dos moradores e 67% do emprego, enquanto na leste temos 32% dos moradores e 9% do emprego. Nas outras regiões também desigualdades muito grandes. Esse é um aspecto importante da desigualdade, o que gera a necessidade de deslocamento das áreas, praticamente de todas as áreas da cidade em direção ao centro expandido, gerando, portanto, uma grande necessidade de emprego, de deslocamentos e uma mobilidade complicada que todos conhecem. Aqui a gente vê um mapa bastante interessante, onde a zona roxa é a zona de oportunidade e a zona amarela e laranja são as zonas de vulnerabilidade social. E nós percebemos que há praticamente uma oposição clara, onde tem oportunidade, não tem vulnerabilidade, onde tem vulnerabilidade não tem oportunidade, e reverter esse quadro é fundamental. Isso se expressa aí na presença de favelas e loteamentos. A questão da mobilidade é uma questão que eu não preciso dizer aqui da importância que ela tem.